Boa tarde a todos vocês que sempre estão no meu canal. Deus abençoe. Meus irmãos, hoje eu estou aqui lendo, à noite, à madrugada, eu estou lendo o livro de Salmo. E eu quero ler com vocês o livro de Romanos com a seguinte intenção. Você que vai aí conferir, você que tem a intenção de conhecer outros livros da Bíblia, Então eu gosto muito do livro de Romanos. Eu espero que a leitura desse livro, alguns comentários que eu vou fazer dentro da carta de Paulo aos Romanos, possa ajudar de alguma forma a sua fé. Vamos à leitura. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, prefácio e saudação. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de que Jesus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça do seu apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, e a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz do nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação de Paulo no início da sua carta que ele escreve aos Romanos, cumprimentando os irmãos, não só cumprimentando, mas dizendo aos irmãos que foi chamado para o seu apostolado segundo a vontade de Cristo, pela vontade de Deus, sendo isto reconhecido por Pedro, por Tiago e João e os demais apóstolos que viram a conversão de Paulo, e deram poder ao seu apostolado, comentando do próprio Paulo e recebendo ele como um dos ministros do Evangelho de Cristo. E continuando aqui, porque o Romanos capítulo 1 ele tem exatamente 32 versículos, eu vou ler agora a fé dos romanos. Paulo deseja vê-lo, Paulo amela os vê-los. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 8, continuando ainda a leitura de Paulo aos Romanos. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é conhecida a vossa fé. Então é uma igreja bem conhecida. Romanos 1:9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, e testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me faça, ou o Senhor me ofereça boa ocasião em ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Só dando uma pausa aqui, eu acredito que Paulo, quando ele fala que deseja ver os irmãos, eu acredito que, como ele conversou, aprendeu aos pés dos outros apóstolos na sua conversão, Paulo vai ter com Pedro, com Tiago, com João, ele aprende com eles. Foi o único apóstolo da Bíblia Sagrada que não viu Jesus, mas viu os discípulos e conversou com eles, ouviu o testemunho
de Cristo, falado pela própria boca dos apóstolos. Então ele escreve isso à igreja de Roma, que a igreja de Roma, né, os irmãos que estavam em Roma, é uma data próxima da morte de Jesus, não é como hoje que a distância é muito longa. Então o desejo de Paulo em ter com os irmãos também tinha o desejo dos irmãos ver Paulo, porque Paulo tinha estado com Pedro, com Tiago, com os primeiros da igreja. Então a igreja tinha profundo apreço, não só pelas cartas que Paulo as escrevia, mas também apreço pela pessoa de Paulo. E Paulo sabia que essa visita, de alguma forma, comunicaria aos irmãos algum dom. Deus poderia usar Paulo através de alguma revelação. Romanos capítulo 1, versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propures ter convosco. Aí ele abre aspas, mas até agora me tem sido impedido, para que também entre vós, glória a Deus, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Aqui só confirmando o que eu acabei de ler, né? Paulo queria ver os irmãos, mas foi impedido. E Paulo acreditou que ele foi impedido de ir lá ver os irmãos para que não gerasse um tipo de idolatria para com o próprio Paulo, para que os irmãos aprendessem a desenvolver a sua própria fé, não só ficasse firmado na pessoa de Paulo, porque a gente sabe que tem muito isso, né? Você vê, Paulo desejou conhecer os irmãos pessoalmente, mas por muitas vezes ele foi impedido, Romanos 1,13. Então por isso o motivo dele enviar a carta aos irmãos, quer dizer, existia uma saudade dos irmãos. Existiam igrejas que Paulo fundou, principalmente, né, aos romanos, nasceu essa igreja, e o desejo de Paulo em ver como os irmãos estavam era muito grande, quer dizer, quando ele fala da fé mútua, o calor humano que hoje praticamente já não acontece mais no evangelho. Não existe mais o desejo da reunião, do calor humano, de participar ali dos cultos, né? Ainda falta isso, né? Infelizmente hoje, depois da pandemia, muita coisa mudou. Mas vamos aos 2 últimos versículos, antes de eu encerrar aqui. E sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Então, meus irmãos, tá aí a primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, né? Eu li aqui a saudação, a fé dos romanos e o desejo de Paulo em ver os irmãos. Então, partindo do princípio que a fé é importante, não só a questão da fé em ouvir a palavra, porque o próprio Paulo lá na frente você vai ver que ele escreve, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas existe a questão da fé mútua, em ver os irmãos, ver como os irmãos estão, a visita, né? A visita de Paulo aos irmãos, e isso causa uma edificação. E eu sei que hoje, com o advento das redes sociais, boa parte das pessoas só nos veem pela tela, mas a própria palavra fala que Paulo desejou ir ter com os irmãos pessoalmente para transmitir algum tipo de fé mútua. Entre outras palavras, Paulo ensinava através das suas cartas, enviava suas mensagens. Obreiros formados por Paulo saía pregando, falava acerca de Paulo e dos apóstolos, mas o próprio povo que ouvia falar deles nunca os tinham visto. Então Paulo acreditava que essa visita de alguma forma poderia transmitir algum dom espiritual, por isso que ele fala da fé mútua. Mas por mais que ele quisesse, por muitas vezes ele foi impedido, né? E ele entendia que isso era para que os próprios irmãos gerassem algum fruto, entre outras palavras, né? O próprio Jesus disse isso: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Porque eu sou um homem natural, né?
Eu sou um homem comum, como todos os homens envelhecem. Eu falo do Evangelho, o Evangelho não envelhece, a palavra de Deus não envelhece. Os testemunhos do Senhor Jesus Cristo na vida dos apóstolos não envelhece. A gente, meus irmãos, tem um período de vida, mas a palavra de Deus continua eternamente. Desde já quero agradecer a você que deu essa sua atenção para ouvir a carta de Paulo aos Romanos, a saudação e o desejo de Paulo em ver os irmãos. Desde já agradeço a todos, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.